Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao módulo 2 do curso de Formação Inicial para a Vida Acadêmica, ofertado pelo Serviço de Acompanhamento Pedagógico da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFTM. Meu nome é Marcelo, sou administrador e trabalho no setor de apoio à assistência estudantil e serviços à comunidade da PROACE. Nessa atividade, vamos falar sobre os auxílios financeiros da assistência estudantil na UFTM. O objetivo dessa atividade é fazer uma contextualização geral em relação aos auxílios financeiros. Então, nós vamos partir desde as referências em relação às legislações pertinentes, conhecer as modalidades de auxílios disponíveis hoje, qual é o público-alvo, entender as instruções para a solicitação dos auxílios e conhecer quais são os compromissos dos beneficiários do Programa de Assistência Estudantil. Primeiro, vamos entender e conhecer quais são os tipos de auxílios e bolsas oferecidos hoje pela PROACE. Nós temos os auxílios financeiros oferecidos aos alunos dos cursos de graduação em Uberaba e em Iturama, e para os alunos do curso de graduação em Licenciatura em Educação no Campo, que é o LECAMPO. Nós temos também os auxílios financeiros ofertados aos alunos dos cursos técnicos do Cefores. E também a Bolsa Promissais, do projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior, e a Bolsa PBP-MEC, do Programa de Bolsa Permanência do MEC. O foco da nossa atividade será os auxílios financeiros, tanto para os alunos da graduação, Uberaba, Iturama e do LECAMPO, quanto para os alunos dos cursos técnicos do Cefores. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar para falar dos auxílios financeiros é conhecer um pouco sobre a legislação ou as legislações que envolvem os auxílios financeiros. Eu separei aqui algumas legislações pertinentes ao Programa de Auxílios Financeiros. Que primeiro é a legislação de âmbito nacional, que é o Decreto do PNAES, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que foi feito em 2010. E no âmbito da UFTM, nós temos a resolução e suas atualizações, a norma procedimental de concessão dos auxílios, também com as suas atualizações, que tem como objetivo aprovar os procedimentos relacionados ao Programa de Auxílios da Assistência Estudantil da UFTM. E, a nível da PROACE, nós temos os editais da PROACE, que os editais dispõem sobre o Programa de Auxílios Financeiros geridos pela PROACE. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas legislações, começando pelo Decreto do PNAES, que é o Decreto número 7.234, de 19 de julho de 2010, que ele dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é executado no âmbito do Ministério da Educação e tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. O decreto do PNAES foi assinado na época do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Educação Fernando Haddad em 2010. Ele é considerado como uma política de governo e não como uma política de Estado. Esse ponto é importante porque ele é uma luta, desde sua criação, uma luta tanto por parte dos estudantes, como também por parte do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis a nível nacional. A luta é para transformar essa política em uma política de Estado, com força de lei, para que possa realmente garantir os direitos dos estudantes das universidades públicas federais do Brasil. O PNAES, ele também estabelece qual é a fonte de verba para o pagamento dos auxílios financeiros. Que mais para frente eu vou falar um pouco da diferenciação entre a fonte de verba para os alunos da graduação e do Cefores. O PNAES, ele estabelece 4 principais objetivos, que são eles. Primeiro, democratizar
as condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal. Segundo, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior. Terceiro, reduzir as taxas de retenção e evasão. E quarto, contribuir para a promoção da inclusão social pela educação. O decreto do PNAES também estabelece 10 áreas estratégicas nas quais as universidades devem atuar. São elas as áreas estratégicas: moradia estudantil, alimentação, transporte, atenção à saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico e acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Todas essas áreas estratégicas são áreas às quais a assistência estudantil atua. Está marcado em negrito moradia, alimentação, transporte e creche, que são hoje as áreas estratégicas atendidas com os auxílios financeiros. Nós tivemos no início da pandemia a área estratégica de inclusão digital também sendo atendida com auxílios financeiros, mas hoje são essas 4 áreas estratégicas que são atendidas. A PROACE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, atua em 9 dessas 10 áreas estratégicas, em diversas formas, através dos serviços ofertados pelas suas unidades. O nosso foco aqui são somente as áreas estratégicas contempladas com os auxílios financeiros. Agora, falando de legislação para o âmbito dentro da UFTM, nós temos a resolução que dispõe sobre o estabelecimento do Programa de Assistência Estudantil da UFTM e dá outras providências. A primeira resolução é a de 31 de julho de 2008, e ela teve atualizações, algumas atualizações, e há também uma minuta para uma nova atualização que está aguardando aprovação do Consul. Também, no âmbito da UFTM, nós temos a norma procedimental e suas atualizações. A última atualização foi feita em fevereiro de 2022. E ela normatiza os procedimentos relacionados ao Programa de Auxílios da Assistência Estudantil da UFTM, especialmente quanto aos critérios e metodologias norteadores da seleção dos discentes contemplados pelo programa. E falando em legislação no âmbito dentro da UFTM, no âmbito da PROACE, nós temos os editais de concessão de auxílios da assistência estudantil. Os editais têm como finalidade normatizar o recebimento das inscrições para o processo seletivo, dispor sobre as modalidades dos auxílios, sobre as vagas e o público-alvo, dispõe também sobre a inscrição e os demais processos de avaliação socioeconômica utilizada para a inserção dos estudantes no programa, dispõe também sobre os compromissos do aluno para a permanência e dispõe também sobre os casos de suspensão e desligamento. Vou voltar aqui no edital. Importante lembrar que o edital ele fica aberto durante todo o ano letivo. Geralmente ele é publicado entre os meses de janeiro e fevereiro, às vezes março, e a partir da sua publicação, ele fica aberto para que os alunos possam conhecer o edital e iniciar o processo a qualquer tempo, desde que haja disponibilidade orçamentária. Porque, às vezes, o estudante ele conhece o edital e, naquele momento, ele não está precisando fazer a solicitação dos auxílios. Porém, ao longo dos meses, acontece alguma mudança na realidade socioeconômica e ele vem a precisar, o edital vai estar aberto e ele pode fazer a solicitação. Vai estar aberto desde que haja disponibilidade orçamentária. Mas, a princípio, ele fica aberto durante todo o ano. Aqui vamos falar da fonte de verba para a concessão dos auxílios financeiros. Que nós temos uma fonte de verba diferenciada para os alunos da graduação, que a fonte de verba é o PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e para os alunos do Cefores, a fonte de verba é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica,
que é o CETEC. Lembrete. Aqui eu faço esse lembrete, já falei um pouco quando eu falei sobre as áreas estratégicas, mas a assistência estudantil em si, ela vai muito além dos auxílios financeiros, né? Hoje, a PROACE, ela atua em diversas áreas estratégicas por meio dos servidores que estão lotados em diversas unidades. O nosso foco dessa atividade são só os auxílios financeiros, mas é importante fazer esse lembrete, porque a assistência estudantil, ela está aí disponível e acessível para todos os estudantes da UFTM. Qual que é o público-alvo dos auxílios financeiros? Porque o público-alvo da assistência estudantil, como eu disse, são todos os estudantes. Agora, para os auxílios financeiros, por uma questão de limitação e disponibilidade orçamentária, o decreto do PNAES mesmo estabeleceu uma limitação do público-alvo referente a um teto de renda familiar per capita. O PNAES ele estabelece um teto de renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Na UFTM, no início do pagamento dos auxílios, a UFTM conseguiu atender todo o público-alvo dentro desse teto de um salário mínimo e meio. Com o passar dos anos, a demanda para os auxílios foi aumentando consideravelmente, por diversos fatores, porém o orçamento do PNAES ele não conseguiu acompanhar esse aumento de demanda. E por isso, foi necessário reduzir um pouco o teto de renda familiar per capita para os alunos atendidos. Mas o importante destacar aqui que o teto de renda per capita ele é um dos sinais utilizados na avaliação. A avaliação ela é socioeconômica, então ela vai identificar e contemplar a realidade social e econômica dos estudantes. Então, é importante para que todos tenham conhecimento dessa informação, para simplesmente não se atentarem apenas para o valor de renda e, a partir daí, às vezes, deixar de fazer uma solicitação. Então, o público-alvo aqui o público-alvo são os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E o edital estabelece que o estudante deverá estar regularmente matriculado e frequente em curso presencial de graduação e dos cursos técnicos dos CEFODs na UFTM. O estudante não poderá solicitar os auxílios estudantis na condição de aluno especial, inscrito somente em curso de extensão ou disciplinas isoladas. E falando um pouco sobre as vagas. Como eu disse, o edital, a princípio, fica aberto o ano todo, a depender da disponibilidade orçamentária, que o estudante ele pode solicitar, a qualquer momento que o edital estiver aberto, fazer a solicitação dos auxílios. E por isso mesmo, o edital já estabelece que o número de auxílios concedidos ele é baseado sempre em estimativas e ele será definido considerando a disponibilidade orçamentária para a realização do pagamento. Agora, aqui nessa tela, cheia de informação, a gente tem todos os tipos, hoje, que estão vigentes, os tipos de auxílios ofertados pela PROACE. E aqui nós vamos começar pelo auxílio alimentação. O auxílio alimentação, ele é ofertado aos alunos do curso de graduação e do curso de CEFORES, e ele tem o valor de R$ 17,60 por dia letivo. Essa informação está super nova. Até então, até o início de fevereiro de 2022, o auxílio estava no valor de R$ 14,80 por dia letivo. E agora, ele passou a ser R$ 17,60. Os dias letivos são considerados de segunda a sexta-feira, de acordo com os calendários acadêmicos. Então, o pagamento desse auxílio, o valor desse auxílio, ele varia de acordo com a quantidade de dias letivos. E hoje, ele é pago em dinheiro, direto, em uma conta corrente dos beneficiários. Hoje, todos os auxílios são pagos em espécie, em pecúnia, na conta corrente dos beneficiários. O auxílio moradia, ele é disponível apenas para os estudantes da graduação. Ele é o único auxílio hoje que ele não é concedido aos alunos dos cursos técnicos do CEFORES. Para os alunos de graduação em Uberaba e em Iturama, o auxílio moradia tem o valor de R$ 250 por mês. Para os alunos do LECampo, da licenciatura em Educação no Campo, o auxílio moradia ele é denominado como auxílio estadia e tem o valor de R$ 40 por dia letivo. Também
de acordo com o calendário acadêmico. Nesse caso, o calendário acadêmico do LECAMPO. Nós temos também o auxílio creche, que é ofertado aos alunos da graduação e aos alunos do curso técnico do Cefores. O auxílio creche, ele tem o valor de R$ 250 por mês. E ele é ofertado aos estudantes, às estudantes e aos estudantes que têm filhos menores de 6 anos completos. 5 anos, 11 meses e 29 dias. No caso, quando os dois estudantes são alunos da UFM, somente um recebe o auxílio, preferencialmente a mãe. Uma coisa que eu esqueci de falar do auxílio moradia é que ele é ofertado prioritariamente aos alunos que não têm residência fixa própria da família em Uberaba ou em Turama e mudaram para essas cidades para estudar. E agora aqui vamos falar um pouco sobre o auxílio transporte, que tem algumas modalidades do auxílio transporte. Ele tem a modalidade do transporte urbano, o transporte estágio, o transporte intermunicipal e o transporte acessibilidade. Começando pelo transporte urbano. O transporte urbano, hoje, tem o valor de R$ 4,25 por dia letivo para os alunos da graduação de Uberaba, Iturama e do Cefores. Para os alunos de Iturama, o auxílio transporte urbano passou a ter o valor de R$ 140 por mês, devido a uma especificidade da cidade de Iturama, que ainda não tem um serviço de transporte coletivo na cidade. Foi estabelecido o pagamento desse valor mensal para conseguir ajudar os estudantes ao deslocamento no campus dentro da cidade de Iturama. O auxílio transporte estágio, ele também tem o valor de R$ 4,25 por dia letivo, e ele é destinado aos estudantes que estão em período de estágio curricular obrigatório e precisa do transporte para se deslocar até o estágio. Nós temos também o auxílio transporte intermunicipal. O valor do auxílio transporte intermunicipal, ele é de até R$ 200 por mês para os alunos de Uberaba, Iturama e do Cefores. Ele é pago mediante comprovação dos gastos com o transporte intermunicipal. E ele é destinado para aqueles estudantes que não moram em Uberaba e moram em uma cidade circunvizinha que vem e volta todo dia para a cidade para estudar. Para os alunos do LECAMPO, o valor do auxílio transporte intermunicipal, ele tem o valor da passagem rodoviária utilizada pelos alunos do LECAMPO, que vem também de diversas cidades e vem em períodos específicos no campus da UFTM para realizar suas atividades presenciais. E por fim, aqui temos o transporte acessibilidade, que tem o valor de R$ 300 por mês. O transporte acessibilidade, ele é destinado aos estudantes que têm algum tipo de limitação temporária ou permanente de locomoção, devidamente comprovado e avaliado por unidades da PROACE. O auxílio transporte em si, ele tem a finalidade de locomoção, né? Então, a acessibilidade é para esses alunos que têm dificuldade de locomoção, algum tipo de dificuldade, para que eles possam se deslocar até o campus. E o auxílio transporte estágio e urbano, ele é para os estudantes que não moram perto do campus e que utilizam o ônibus para estudar. Então, aqui, a gente conhecendo quais são os principais auxílios hoje que estão vigentes, nós vamos falar um pouco sobre os principais passos para fazer a solicitação dos auxílios. Então, o primeiro passo é fazer a leitura do edital, que é um dos documentos referentes à legislação. Ele é um documento essencial para o estudante interessado em fazer a solicitação dos auxílios financeiros e também para os estudantes que são beneficiários já do programa, porque ele que estabelece todas as regras. E ao passar dos anos, os editais são publicados anualmente, né? Todos os estudantes que já são beneficiários se submetem ao edital vigente. Então, é essencial que todos os estudantes conheçam e façam uma leitura atenta do edital. Mas dentro do passo a passo para fazer a solicitação, primeiro é feito a leitura do edital.
Depois, o estudante precisa fazer o preenchimento do formulário de avaliação socioeconômica, onde ele vai colocar todas as informações socioeconômicas referente a ele, à família, para que ele possa ser avaliado. Esse formulário, ele é online, nós identificamos ele na página da PROACE no site da UFTM. Assim que acabar aqui, eu vou fazer um passo a passo entrando no site para a gente conhecer aonde está cada item aqui. O terceiro passo é a entrega de documentação e a realização de uma entrevista com o setor de serviço social da PROACE. A partir desse passo, o aluno precisa acompanhar o resultado da solicitação de auxílios, que vai ser publicado na página se aquela solicitação ele teve o auxílio ou os auxílios concedidos ou não. E por último passo, tendo os auxílios concedidos, ele vai fazer o preenchimento da ficha de cadastro para poder começar a receber os auxílios e ser inserido no programa. Um ponto que eu destaco aqui é entre o ponto 4 e 5, no resultado de solicitação dos auxílios, para quem teve o auxílio concedido, ele vai aguardar o resultado final e fazer o preenchimento da ficha de cadastro. Porém, caso o auxílio tenha sido indeferido, por algum motivo, existe um prazo de 2 dias úteis para o estudante conhecer qual é o motivo do indeferimento e poder apresentar um recurso, às vezes apresentando uma documentação complementar ou alguma informação complementar, para ver se poderia mudar o resultado de indeferido para concedido. Tendo concedido, passa para o último passo, que é o preenchimento da ficha de cadastro e inserção no programa de auxílios para o início do recebimento dos auxílios financeiros. Todos esses passos, o edital, os resultados, a avaliação socioeconômica, ela está disponível na página da UFTM, no site da UFTM, na página da PROACE, que é o site uftm.edu.br/PROACE. Lá nós vamos encontrar os editais, os resultados, a avaliação socioeconômica, tem um tutorial para o preenchimento da avaliação socioeconômica, os formulários dos auxílios financeiros e também as notícias e os comunicados da assistência estudantil. Aqui eu faço mais um lembrete da importância para acompanhar o site da UFTM, a página da PROACE, para ficar por dentro de todas as notícias e todas as novidades. É importante que se estabeleça uma rotina de consulta ao site para não perder nenhuma informação, nenhuma convocação. E nesse momento agora, eu vou entrar no site para a gente conhecer qual fica, aonde fica e quais são o passo a passo aqui. Então, o site da UFTM é esse, é o uftm.edu.br, e a página da PROACE, nós conseguimos acessá-la aqui nesse menu lateral, clicando em Organização Institucional, é a primeira pró-reitoria aqui, ó, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis. Clicando aqui, a gente chega na página da PROACE, que também pode ser acessada pelo endereço uftm.edu.br/PROACE. É importante que todos conheçam a página para conseguir entender, conhecer e poder usufruir de todos os serviços ofertados pela assistência estudantil. Aqui nós temos as subpáginas de cada uma das unidades da assistência estudantil, nós temos aqui também e-mails de contato de alguns setores, né? E descendo um pouco mais a página, a gente também tem todos os comunicados disponibilizados pela PROACE. E aqui embaixo nós temos um menu de links de interesse de atalho para diversas informações, que a gente consegue acessar os editais, o formulário de avaliação socioeconômica, temos um tutorial para o preenchimento da avaliação socioeconômica, nós temos modelos de declaração utilizado para avaliação socioeconômica, os formulários disponibilizados no programa de auxílios financeiros, que também estão dispostos nos editais. Aqui também temos o link do Telenais, que é um serviço de saúde aos estudantes ofertados pelo NAIS da UFTM. Primeiro aqui, dentro do primeiro passo, nós vamos conhecer como acessar os editais. Então, ao acessar os editais aqui, nós vamos identificar se é editais do curso técnico, sempre os editais em andamento, ou os editais da graduação. Aqui eu vou fazer o exemplo da graduação, para a gente ter um exemplo. E aqui, ó, nós temos, de 2002, o edital publicado para os alunos da graduação de Iturama, aqui o edital publicado para os alunos da graduação de Uberaba.
O edital, é importante que seja feita a leitura na íntegra do edital. E aí o aluno olha, nossa, o edital tem 47 páginas, vou ler tudo isso? Não necessariamente. Até porque 47 páginas, ele está disposto com todos os anexos. O edital mesmo tem apenas 7 páginas, quase 8. Então, é importante que todas as informações que estão contidas aqui, todos os estudantes que estão interessados em solicitar os auxílios, façam uma leitura atenta. Porque muitas vezes a dúvida ela já está sanada pela leitura do edital. E aqui ele indica qual que é o passo a passo, ele indica quais são os critérios de desempate, quais são as formas, né, da inscrição e as demais etapas do processo de avaliação socioeconômica, e também dispõe aqui sobre todos os links dos formulários que o estudante precisa preencher. Então, é importante que todos façam uma leitura atenta do edital para que possam conhecer o processo. Saindo do edital, nós temos o segundo passo, que é o preenchimento da avaliação socioeconômica, que pode ser acessada por meio desse link. Então, aqui, o aluno vai conseguir criar um usuário e depois logar no sistema para fazer o preenchimento de todas as informações do sistema de avaliação socioeconômica. Nos links de interesse, nós temos aqui também um tutorial para o preenchimento da avaliação socioeconômica. Caso os alunos tenham necessidade de acompanhar o tutorial, ele pode abrir e ir fazendo o passo a passo para melhorar o preenchimento, né, as dúvidas. E aqui, como site também, eu vou mostrar os formulários que nós temos aqui, que aqui tem todos os formulários que estão descritos no edital, também para ficar de fácil acesso. Desde o formulário de recurso, caso um auxílio seja indeferido, até o termo de compromisso, o formulário de cadastro no programa, todos os formulários estão aqui separados por curso de graduação, Uberaba, Iturama, ou dos cursos do Cefoles. Uma outra observação que eu faço em relação ao site, que eu tinha dito, era sobre os comunicados. Geralmente os comunicados saem nessa parte. É importante sempre estar atento aos comunicados, porque aqui é divulgado os processos de abertura do edital, alguma convocação para apresentação de documento. Então, de acordo com o edital, todas as convocações e informações são destinadas para ficar na página da PROACE por meio da publicação dos comunicados. Então, é importante ficar atento. Eu convido todos vocês a entrarem na página da PROACE, no site da UFTM, clicar sobre todas as unidades. Aqui eu cliquei agora no Serviço de Acompanhamento Pedagógico, que é a unidade responsável pela efetivação desse curso. E aí aqui tem todos os formulários, fala sobre a monitoria, tem o contato das equipes, assim como todas as outras unidades aqui. Então, faço o convite e esse lembrete para que todos fiquem atentos ao site e tenham o hábito de acessar frequentemente. E agora, para a gente concluir e terminar aqui a nossa atividade, depois de ter falado aqui sobre o site, né, vou concluir essa atividade aqui falando um pouco sobre os compromissos dos beneficiários do Programa de Assistência Estudantil. Que eu deixei os principais compromissos que estão no edital, que o primeiro deles, ele estabelece que é preciso estar ciente da norma procedimental que trata o Programa de Assistência Estudantil e também ciente da resolução e suas atualizações. O terceiro item, que eu frisei algumas vezes, que é um compromisso acompanhar os comunicados divulgados no site da UFTM, especialmente na página da PROACE, onde eu mostrei a todos vocês. Um compromisso também é estar frequente às aulas em, no mínimo, 75% da carga horária de cada disciplina em cada período letivo, para que os estudantes que recebam os auxílios não tenham reprovas por falta. Então, tem que ter 75% de presença em todas as disciplinas. Também é compromisso ter aprovação em, no mínimo, 60% dos componentes curriculares cursados no semestre. E quando for encaminhado, é também um compromisso participar do projeto de permanência discente, que é o PIPO. E eu só faço uma observação em relação a esses três últimos compromissos, que existe casos, né, de exceção, das quais um estudante possa sim ter uma reprova por falta, com mais de 75%
mais de 25% de falta, né, reprovando por falta de uma disciplina, ou acontecer em algum momento dele não conseguir ter aprovação em no mínimo 60% das disciplinas dos componentes curriculares cursados do semestre, mas é importante que esses casos sejam levados às unidades da PROACE, seja para o acompanhamento pedagógico, seja para o pessoal da saúde, da acessibilidade, para que os profissionais da PROACE consigam acompanhar o aluno, orientar o aluno, e desde que ele esteja bem acompanhado e orientado, ele não perder os auxílios caso ocorra em alguma dessas consequências aqui. Para fechar os compromissos, nós abordamos aqui que o estudante precisa solicitar o desligamento, caso ele queira ser desvinculado do programa, então ele faz o preenchimento da solicitação de cancelamento do auxílio. É um compromisso também apresentar documentação ou informações complementares que se fizerem necessárias sempre que for solicitado, dentro dos prazos estipulados, que a não apresentação ela pode ocorrer na suspensão dos auxílios. E essas convocações de solicitação dos prazos, como eu disse anteriormente, sempre vão estar estabelecidos nos comunicados na página da PROACE. Também é compromisso informar a PROACE imediatamente a ocorrência de abandono do curso, trancamento, cancelamento da matrícula, conclusão do curso ou um momento de infrequência. E essas informações são feitas por meio de um formulário específico para fim de suspensão imediata. E como último compromisso aqui, eu destaco que é um compromisso manter atualizado os dados bancários e pessoais, bem como a utilização ou alteração do nome civil para o recebimento do auxílio. Às vezes, quando há uma separação, quando casa, tem uma alteração do nome, é importante fazer essa atualização. Aqui eu destaquei os principais compromissos. No edital, vocês conseguem acessar todos os compromissos estabelecidos para permanência no programa. Então, nesse momento, a gente chega ao fim dessa atividade. Eu agradeço quem chegou até aqui, quem teve curiosidade e interesse em conhecer um pouco mais sobre os auxílios financeiros. Coloco a PROACE à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que os estudantes venham a ter, não só sobre os auxílios, mas qualquer assunto relacionado à assistência estudantil. A PROACE vai estar sempre de portas abertas para esclarecer essas dúvidas. Obrigado. E agora, no fim, vai ter uma atividade com algumas perguntas de coisas que abordamos aqui, para que vocês possam responder. Tchau, tchau.